aí, amigo concurseiro, né? Vamos hoje pegar o Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, o Estatuto dos Servidores Estaduais do Estado do Rio de Janeiro, né? É importante frisar, na verdade, que vamos trabalhar esse módulo de exercícios esses comentados com gabarito, né? Vamos trabalhar exercícios ao longo, mas claro, eu sempre vou colocar um embasamento teórico e os artigos, né, que remetem. E claro, a gente tem que tomar cuidado que quando falamos no Estatuto dos Servidores Estaduais, nós temos como referência a primeira coisa a Constituição Federal, né, que ela coloca do artigo 37 ao 41, que trata aqui dentro da parte de cargos, né, empregos e funções. Então temos que saber isso. Também está aqui no artigo 37 a parte que fala de concurso público. Então temos também que frisar o concurso público diante da norma constitucional. Temos que analisar também os direitos dos servidores, que estão lá também no artigo 39, alguns direitos dos servidores. Também no artigo 40, que trata da aposentadoria, né? E tivemos aí a mudança na Constituição, que trata da aposentadoria compulsória, que vai até os 75 anos, na verdade 70 ou 75 anos, dependendo do meio de lei complementar. E a lei complementar número 152, né, de 2015, trata exatamente da aposentadoria compulsória para os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que vai se dar até os 75 anos com proventos proporcionais. Perfeito? Então temos que tomar um cuidado. Por quê? A nossa Constituição Federal, ela é de 88. E, por exemplo, no próprio inciso que eu coloquei aqui, que é a emenda constitucional número 89 de 2015, né? 88 de 2015, que colocou a PEC da Bengala, né? A emenda constitucional que alterou a aposentadoria compulsória, ela é recente. Então temos que tomar cuidado que abaixo da Constituição Federal, a gente entra na norma estadual, que é dar o regimento jurídico aos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Então, quais são as normas? Temos o Decreto 220 de 79 e temos o Decreto 2479, que regulamenta o Decreto 220. Perfeito? Mas, na verdade, temos que tomar dois cuidados essenciais. Primeiro, a temporalidade aqui desse decreto é de 1979. Então, ele é antes da Constituição Federal. Perfeito? Então, temos que tomar o primeiro cuidado em relação à temporalidade do decreto e do regulamento. Por quê? O decreto, ele é antes da Constituição Federal. Então, muitas situações que podem estar no decreto serem não recepcionadas pela atual Constituição. Perfeito? E temos a regulamentação do decreto 220 por meio do decreto 2479, também de 79. Ele regulamentou o decreto, na verdade, ele quis cobrir aonde estava obscuro por esse decreto 220, porque ele não fala muita coisa. Ele é bem pequeno. E o 2479, o regulamento, ele é bem mais extenso do que o decreto 220. Tranquilo? Então a gente tem primeiro a base que o decreto 220, este decreto, no artigo 1º, fala que este decreto-lei, né, instituía do regime jurídico dois funcionários públicos, e aí a gente começa a entrar no primeiro problema. Ele utiliza tanto o decreto 220, tanto o 2479, ele trata do tema de funcionários públicos, né? Só que a nossa Constituição Federal, hoje, ela já carrega a expressão servidores públicos. Perfeito? Então a gente tem que tomar o primeiro cuidado de a Constituição Federal, em determinados momentos, ela coloca os servidores de cargos e não sei o que, cargo em comissão, cargo efetivo. Então a Constituição Federal ela já colocou a expressão servidor
público. Essa expressão servidor público, você na verdade encontra na nomenclatura de uma outra forma, de funcionários públicos, né? Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. O decreto 220 de 79, ele é para os funcionários públicos civis. Exclui-se os militares que têm regramento específico próprio, perfeito? Então ela coloca aqui a expressão de funcionários públicos. E o 2479 fala no artigo 1º, fica aprovado o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, baixado pelo Decreto 220 de 18 de julho de 1975, que acompanha o presente decreto. Perfeito? A função do 2479, do Decreto 2479, é de regulamentar o 220. Na verdade, é de acrescentar algo aonde faltar no 220. Onde no Decreto 220 ele falou apenas o necessário, o 2479 fala de todos os procedimentos para aquele direito que está lá no 220. Perfeito? Então vamos analisar, antes de botar a primeira questão, né? Que a gente tem aqui os cargos, emprego e funções públicas. Na verdade, a gente trabalha num conceito de os que possuem cargos efetivos e um cargo em comissão, para a Constituição Federal, eles são chamados de servidores públicos. Servidores públicos, né? Segundo o Decreto 220, essas pessoas que ocupam esses cargos, sejam efetivos, sejam cargos em comissão, eles são, pelo Decreto 220, chamados de funcionários... Piloto acabando, hein? Funcionários públicos. Perfeito? Então temos aqui a Constituição Federal tratando do tema, falando que cargo efetivo e cargo em comissão são para servidores públicos, são os servidores públicos, e o Decreto 220 tratando do tema com a nomenclatura de funcionários públicos, né? Então vamos analisar a primeira coisa, os cargos efetivos. Os cargos efetivos, ele tem a primeira característica de serem servidores públicos que foram aprovados em concurso público, primeira característica, concurso público, perfeito. Segunda característica, eles são nomeados, tomam posse, né? Entram em exercício e após 3 anos de efetivo exercício, eles são estáveis. Eles adquiram, deixa eu colocar aqui, a estabilidade. Perfeito? Maravilha. Continuando. Esses servidores de cargos efetivos, somente os servidores de cargo efetivo podem ocupar função de confiança. Perfeito? Então, os servidores, funcionários públicos de cargos efetivos, eles que fazem concurso público de provas ou de provas e títulos, né? Que adquirem estabilidade por meio de uma avaliação, né? Uma avaliação constitui uma comissão para avaliar servidor se ele vai poder adquirir estabilidade, perfeito? Que podem ocupar função de confiança. Somente eles, servidores de cargo efetivo, podem ocupar função de confiança segundo a nossa Constituição Federal. Só que o Decreto 220 coloca, na verdade, a nomenclatura diferente, chamada de função gratificada. É a mesma coisa, só que o nome
o termo que pode cair na prova de função gratificada. Perfeito? Função de confiança ou função gratificada é a mesma coisa, só que um ele está usando a Constituição Federal e o outro ele está usando o próprio regime jurídico dos servidores estaduais. Agora a gente tem embaixo os cargos em comissão, né? Os cargos em comissão também previsto lá para nos servidores, tanto na Constituição Federal, tanto no Estatuto dos Servidores Públicos. A gente tem que observar que eles dispensam, primeira característica, concurso público. Né? Eles, na verdade, são a exceção à regra do concurso público, da moralidade administrativa, da impessoalidade na administração pública. Né? Quando eu digo exceção à regra, eu quero dizer o seguinte: na verdade, a regra na administração pública é prover os cargos por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, para respeitar determinados princípios constitucionais, né? Princípios esses da impessoalidade e da moralidade da administração pública. Só que a exceção à regra, né, são os cargos em comissão, que dispensam o quê? Concurso público. Perfeito? Então, a gente tem aqui a dispensa de concurso público para os cargos em comissão. Segunda característica, não possuem estabilidade. Né? Eles são livremente nomeados e exonerados do cargo por meio da autoridade que o possa nomear. Perfeito? Então temos essa característica. Quando eu falo que ele possui um cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração. Então ele não pode adquirir o quê? A estabilidade. Perfeito? Os cargos em comissão são para todos os de fora da administração. Na verdade, a própria Constituição fala que vai ser reservado um percentual para os ocupantes de cargo efetivo. Perfeito? Então aqui eles não possuem estabilidade, dispensam concurso público e nos percentuais será reservado para os cargos efetivos um percentual definido em lei. Né? Tranquilo? E terceira coisa aqui que a gente tem que observar, mesmo ele sendo um servidor público, né, ele de certa forma é regido pelo regime jurídico, a Constituição falou que nesse caso ele contribui para o regime geral de previdência, INSS, diferente dos cargos efetivos que contribuem para o regime próprio de previdência social. Maravilha? Perfeito? Vamos continuar. Quando eu falo em cargos, servidores públicos regidos pelo servidores públicos de cargo efetivo, regido pelo regime próprio de previdência, feito concurso público de provas ou de provas e títulos, adquirem a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, podem ocupar função de confiança, ou, como o decreto fala, função gratificada. Os cargos em comissão dispensam concurso público, não possuem estabilidade e contribuem para um regime geral de previdência. Outra coisa que devemos observar, o decreto ele fala muito bem sobre os cargos em comissão e entra num ponto muito interessante. Os cargos em comissão, por eles não serem regidos pelo regime próprio de previdência, regime próprio de previdência, que está lá no artigo 40 da Constituição, e o artigo 40 que trata da aposentadoria compulsória, a gente tem que observar que na aposentadoria compulsória, que se dá até o limite máximo de 75 anos, né? Então, a aposentadoria compulsória para o regime próprio de previdência social são para os cargos efetivos. O cargo em comissão, ele não tem limite de idade para o camarada exercer um cargo em comissão. Ele pode, com 76 anos, ocupar um cargo em comissão? Pode, porque ele é regido pelo regime geral de previdência. Perfeito?
Toma cuidado com isso. Ué, Léo, mas se ele é cargo efetivo, ele pode ocupar o cargo em comissão mais de 75 anos? Meu amigo, ele provavelmente no cargo efetivo, ele foi pela compulsória, ou já é aposentado. E aí ele pode exercer o quê? Um cargo em comissão. O decreto fala sobre isso. Agora a gente vai ver o quê? Os empregos públicos, né? A Constituição, ela de uma certa forma, ela fala que empregados públicos não entram no conceito propriamente de servidores. Mas muitos desses direitos que são aplicados aos servidores ou vedações também são aplicados aos empregados públicos, né? Primeira característica dos empregados públicos, vamos lá. Eles têm que fazer concurso público? Tem. Concurso público, né? Primeira característica, tem que fazer o quê? Concurso público. Segunda característica, eles adquirem estabilidade? Não. Não adquirem a estabilidade. Perfeito? Outra característica, são regidos em regra pela CLT, pelas normas trabalhistas. Perfeito? Maravilha. Continuando. Na verdade, quando não adquirem estabilidade, são regidos pela CLT e eles também, os empregados públicos, eles têm a regra de acumulação. Tranquilo? Maravilha? Beleza. Eles entram na regra de acumulação de cargo, né? Tanto é que a própria Constituição fala: para cargos, empregos ou funções, somente se houver compatibilidade de horário, acumulação de professor com professor, professor com técnico ou científico. Vamos lá? Profissional de saúde com profissão regulamentada, mais profissional de saúde com profissão regulamentada. Também podemos ter acumulação de quê? Juiz ou membro do Ministério Público com outra de magistério, ser professor. Perfeito. E de vereador com outro cargo efetivo. Então, estamos aqui na regra de acumulação. Não respeita o teto constitucional. O que eu quero dizer com isso? Os empregados públicos, eles não precisam respeitar o teto constitucional. O que eu quero dizer? Somente respeita o teto constitucional os servidores públicos, os membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, os servidores e os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Não há respeito ao teto constitucional os empregados públicos. Então, eu quero dizer que um empregado público da Petrobras, ele pode ganhar mais de 100 mil? Pode. Perfeito? Funções. Na verdade, a gente tem aqui vários tipos de funções, assim como nós já falamos da função de confiança. Primeira característica, função. O servidor, aqui, no sentido de função, quem exerce uma função não possui nem cargo, nem emprego. A gente já tem que excluir. Ele não possui nem cargo, nem emprego. Primeira característica. Aqui, ó. Não possui o quê? Cargo, nem emprego. Cargo, nem emprego. Não possui cargo nem emprego, né?
muitas vezes são temporários. São os agentes temporários que não prestam concurso público. E sim, na verdade, eles prestam processo seletivo simplificado. Perfeito? Então temos que olhar a primeira coisa para o cargo, para o emprego e para as funções públicas, né? Então temos essas características para a gente começar a trabalhar a primeira questão. Vamos ver aqui a primeira questão, né? Questão 1. Fundação Getúlio Vargas, 2014, TJ do Rio, analista judiciário. Maria Antonieta é servidora estadual lotada na Secretaria de Segurança Pública e exerce uma função de confiança. De acordo com as disposições constitucionais que regem seu vínculo com a administração pública, é correto afirmar que Maria Antonieta, vamos lá, exerce, na verdade ela só falou que é servidora e exerce uma função de confiança. Então, na verdade, num conjunto de contém está contido, você tem que observar que Maria Antonieta possui um cargo efetivo e possui uma função de confiança, perfeito? De acordo com as disposições constitucionais, aí, na verdade, você sempre tem que observar o quê? O que a Constituição diz? O que o Decreto 220 diz? O que o 2479 diz? Então, em várias situações, várias problemáticas que caem na hora da prova, você tem que observar o que o enunciado está pedindo, o que ele está perguntando sobre quem está falando, se é a Constituição, se é o Decreto 220, se é o 2479. Por quê? Em determinados momentos eles colidem, né? Ele bate um de frente com o outro. Então temos que tomar cuidado nesse ponto. E ele está perguntando, ó, de acordo com a Constituição. Primeiro, letra A. Necessariamente é servidor ocupante de cargo efetivo. Poderia ser de cargo em comissão? É a primeira pergunta. Não. Cargo em comissão, segundo a Constituição Federal, não pode ocupar o quê? Função de confiança. A letra A está corretíssima. Só que ele botou a palavra necessariamente. E aí você começa a ficar questionável na hora da prova, né? Necessariamente ela é servidor ocupante de cargo efetivo? Sim, porque segundo a Constituição Federal, para ela ter função de confiança, somente possuindo um cargo efetivo. Então a resposta é letra A. Só que você criou dúvida na hora da questão, né? Você olhou aquela questão, aquela porcaria daquela questão e falou, pô, necessariamente tem que ser isso? E aí você começa a pôr exclusivamente cargo efetivo? É. Mas aí você vai lá para a letra B. Pode ser ocupante exclusivamente cargo de livre nomeação e exoneração? Na verdade, os cargos ocupantes de livre nomeação e exoneração são os cargos em comissão. Cargos em comissão não podem exercer função de confiança. Letra B está o quê? Errada. Letra B, a questão está errada. Porque exclusivamente ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração é como se a letra B falasse, pode ser ocupante exclusivamente de cargo em comissão. E a questão está errada. C. Será aposentada pelo regime geral de previdência social. Poxa, se a gente falou que função de confiança somente para cargo efetivo e ela é servidora de cargo efetivo, ela não é pelo regime geral de previdência social, ela é para o regime próprio de previdência social. Perfeito? Maravilha. Esse regime próprio de previdência social é o artigo 40, é que trata da aposentadoria por invalidez, né? A aposentadoria compulsória ou a aposentadoria voluntária, ou com proventos proporcionais ou com proventos integrais, que estão lá no artigo 40. O regime geral de previdência é lá no artigo 200 e pouco da Constituição, que trata da previdência social e os benefícios, aposentadoria,
auxílio reclusão, pensão pós-morte, pecúlio, parari pão duro, né? Letra D. Não pode exercer função de chefia, direção e assessoramento. Ela não pode? Poxa, ela está exercendo função de confiança, é para quê? Para chefia, direção e assessoramento. A função de confiança, ela aparece muito em determinados momentos com cargo em comissão, porque o cargo em comissão é para direção, chefia e assessoramento. E a função de confiança? Direção, chefia e assessoramento. Perfeito? Letra E. Terá prioridade na próxima promoção na carreira por ter exercido função de confiança. Não tem nada a ver, né? O estatuto não fala, nem a Constituição fala sobre essa preponderância para quem exerce função de confiança, né? Está exercendo, será promovido mais rápido que quem não exerce. Então você com absoluta certeza marca a resposta, a letra A. Tranquilo, galera? Maravilha? Vamos para a próxima questão. Agora essa questão é muito interessante porque ela, na verdade, ela trata do conceito dos agentes públicos, né? E esse conceito interessantíssimo que a gente tem que levar na hora da prova para saber o que é um agente, o que é um servidor, o que é um empregado, o que é uma função. Na verdade, quando eu falei de cargo efetivo, cargo em comissão, emprego e funções, isso daí é uma espécie de agentes administrativos, que eles trabalham propriamente na administração, de atuar, né, na execução. Ali eles trabalham, na verdade, como a gente fala, na ponta, lá na ponta fazendo o atendimento direto. E aí ele coloca aqui o conceito, são considerados servidores públicos, né? E aí só de você parar assim, pô, servidor público, qual o conceito de servidor público? Quem possui cargo efetivo e cargo em comissão. E aí ele vem aqui, os chefes do executivo. Presidente da República, governador e prefeito são servidores públicos? Primeira pergunta, eles fazem concurso público de provas e títulos? Não. Eles são nomeados e exonerados livremente? Muito menos. Eles são os agentes políticos. Eles são agentes políticos. Qual é a principal característica dos agentes políticos? Primeira característica dos agentes políticos, as atribuições deles, os direitos, os deveres, né? A punição dele está regida onde? Na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal. Os agentes políticos, os chefes dos poderes, por exemplo, que são agentes políticos, eles são regidos pela própria norma base de cada ente. Então a Constituição Federal tem lá as atribuições da onde? Dos chefes do Executivo, as atribuições do Presidente da República, os seus crimes de responsabilidade, os crimes comuns, né? As características, o seu mandato. Então a gente tem os agentes políticos, a primeira coisa são as suas prerrogativas estarem na Constituição Federal. Tranquilo? Segundo, eles possuem um mandato por tempo certo, determinado, específico. Eles não são de livre nomeação e exoneração e nem muito menos adquirem estabilidade, né? Temos então a primeira característica dos agentes políticos. Segundo, os militares. Os militares propriamente, eles não são servidores civis. Eles são servidores militares, tá? Então até poderia entrar sim, mas já no caso do conceito do militar. B. Os servidores estatutários e os agentes políticos. Agentes políticos são servidores públicos? Não são. Os servidores estatutários, esse sim. Esse tá legal. Mas os agentes políticos, eles não são servidores públicos. Questão C. Os servidores temporários, sim, os que ocupam função pública.
Esses servidores temporários que não possuem nem cargo nem emprego, eles possuem uma função pública, eles realmente não adquirem estabilidade e nem são de livre nomeação e exoneração, porém eles têm um contrato com a administração pública por um prazo determinado. Eles ocupam uma função pública, muitas das vezes, por exemplo, recenseadores do IBGE são servidores o quê? Temporários, ocupam uma função pública. Eles são servidores públicos? São, entra no conceito. E os empregados públicos também? Sim, eles são servidores públicos no conceito amplo, perfeito? Então, aqui está também correto. Só que aí você, caraca, empregado público entra no conceito servidores públicos. Aí você, na hora da prova, você pode criar uma dúvida do caramba. Só que aí o que você faz? Poxa, essas bancas de ABCDE, elas utilizam um lema de marque a menos correta, né? Você sempre vai criar uma dúvida em algum ponto e falar, pô, nesse ponto aqui alguma parte da doutrina não aceita isso. Realmente, então você vai para as próximas. Os agentes putativos e os particulares em colaboração com o poder público. Não, eles são, na verdade, os particulares são agentes delegados, né? Então, ele não entra no conceito os delegatários de serviço público não são servidores públicos, tranquilo? E letra E, os militares e os empregados de uma empresa permissionária de serviço público também são os delegatários. Também não marca. Então, só sobrou a letra C de catarro. Tu marca essa porque, mesmo tendo uma contrariedade muito grande de empregados públicos, no sentido amplo, servidores públicos possuem cargo efetivo, cargo em comissão, os empregados públicos e as funções de servidores temporários. Perfeito? Maravilha? Beleza, galera? Um forte abraço e nos vemos aí no próximo bloco. Tranquilo?